Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, professor Marcelo com vocês. E como vocês se lembram, a gente já deu início à série, começamos a gravar a parte de Geografia Regional, Geografia de Mato Grosso, certo? A primeira aula foi sobre características gerais do estado de Mato Grosso, certo? Agora nós temos a segunda aula de Geografia Física, certo? É o quadro natural do estado, então a gente vai começar com a parte de clima, relevo, vegetação, hidrografia, etc, certo? Então, para começar essa parte de Geografia Física, nós vamos começar com o relevo do estado, com as formações do relevo do estado, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, a primeira coisa, e isso aqui vale, vamos pegar primeiro essa parte do Brasil, para depois entrar em Mato Grosso. A gente está trabalhando aqui com estrutura geológica, certo? Muito bem. Pessoal, aqui é o seguinte, deixa eu só fazer um adendo aqui, ó. É o seguinte, quando o pessoal fala em estrutura geológica, tá? Em qualquer lugar do planeta, você sempre vai trabalhar com 3 nomes. Existem 3 possibilidades. Quais são? Você tem o que nós chamamos de escudos cristalinos, certo? Você tem as chamadas bacias sedimentares e você tem os dobramentos modernos ou dobramentos recentes ou dobramentos terciários, é tudo a mesma coisa, certo? Muito bem. Pô, Marcelo, o que é isso? Eu estou copiando o negócio, mal comecei a copiar, você vai e faz em X, em cima do negócio, caramba. Que troço que é esse, pô? Como que você faz isso? Não, meu caro, veja bem, eu fiz isso aí por quê? Porque em qualquer lugar do planeta, pessoal, geralmente você tem esses 3 tipos de estruturas geológicas, certos, na crosta terrestre. O problema é que eu fiz esse X aqui em cima, por quê? Porque, pessoal, isso aqui no Brasil não existe. Não existe. Qualquer prova, moçada, qualquer simulado, qualquer concurso que você fizer, que eventualmente o avaliador coloque lá uma questão dizendo que o Brasil tem dobramentos modernos no seu território, que o Brasil tem dobramentos terciários, dobramentos recentes, é uma afirmação falsa. Por quê? Porque esse tipo de terreno, moçada, os dobramentos modernos, esse tipo de terreno corresponde às às mais altas cadeias montanhosas do planeta, moçada, coisa que não tem no Brasil, certo? Ou seja, coisas como Andes, Alpes, Himalaia, montanhas rochosas, certo? Isso aqui é formado pelo choque de placas tectônicas, moçada, são dobramentos, é um movimento orogenético, certo? Então isso aqui não tem no Brasil, nós não temos esse tipo de estrutura. Por isso que quando eu mostrei o mapinha para vocês, eu fiquei preso aos escudos cristalinos e aos dobramentos, e às bacias sedimentares, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Isso é o que você tem no Brasil. Certo, beleza? Tudo bem? São esses 2 tipos de estrutura. Agora, no Brasil, e aí só para ter uma ideia, moçada, presta bem atenção. Vamos lá. Para quem tem alguma dúvida, é assim, ó. Eu sempre pego esse aqui, né? É um exemplo que você tem. E não é a academia que eu estou falando, certo? Embora ela esteja lá, mas não é. Pessoal, esse aqui é o pico das agulhas negras. O pessoal coloca isso aqui, são as agulhas negras, tá? Olha só a tonalidade dessa rocha, esse cinza, esse chumbo aqui. Isso aqui é um escudo cristalino, pô. Isso aqui é um terreno antiquíssimo. Isso aqui é magma resfriado, eventualmente até metamorfizado, certo? Então é uma rocha que tem, sei lá, mais de 1 bilhão de anos. É um dos terrenos mais antigos do Brasil, certo? Então isso aqui é um escudo cristalino. Agora, quando você fala de bacia sedimentar,
Aí eu vou pegar um exemplo aqui, depois eu vou dar o outro, certo? Vamos lá? Isso aqui, moçada, esse paredão aqui, ó, que é tão familiar, certo? O pessoal tá olhando aqui lá de cima. Moçada, esse paredão aqui, ó, é uma estrutura sedimentar. Aquela rocha lá anterior que eu mostrei lá nas agulhas negras, não sei, poderia ser granito, gneiss, não sei qual é a estrutura. Isso aqui no Chapadão aqui, pode ser Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Parecis. Isso aqui, grosso modo, isso aqui é arenito. E são camadas de arenito. Aqui tem arenito Ponta Grossa, Botucatu, Furnas, certo? Você tem várias datações dele. Isso aqui é uma rocha sedimentar detrítica, formada por restos de outras rochas. Então, isso aqui é uma estrutura sedimentar. Então, para você saber se é um escudo cristalino ou uma bacia sedimentar, obviamente você tem que estudar a estrutura geológica dela, a estrutura da rocha, a formação rochosa. Só que aí tem uma coisa que é muito clara, eu já vou falar agora, que é da parte do Pantanal Mato-Grossense, que é o seguinte: quando nós falamos aqui no Brasil em planícies, e no Mato Grosso também, toda planície é sedimentar. Toda planície é formada por um processo de sedimentação, certo? Quando você pega exemplos, como esse que eu vou dar aqui, tem gente que fica meio maluca, né? Mas é assim, a pessoa que é de fora, certo? Que é de fora, obviamente não vai entender como é que é isso aqui. Não é que não vai entender, você vai ter que explicar aqui, é mais ou menos o seguinte. Aqui, ó. Eu não sei se eu mostrando, mas para uma pessoa leiga, aqui, ó. Uma pessoa leiga, perdão. Aqui, ó. Uma pessoa que é de fora, certo? Que não conhece aqui a região de Mato Grosso. Você está vendo o barco parar aqui, certo? O pessoal parou, está descendo. Então o que você está pensando? Puxa vida, eles vão pescar aqui na beira do rio, certo? Chegar pelo rio, eles vão pescar aqui na beira do rio. Muito bem, tá ok? Só que aí o que vai acontecer? Eles vão pegar e vão andar por aqui, certo? Estão andando aí, ó. Beleza, tranquilo, normal. E ó, a vegetação tá aqui, beleza, certo? Aqui, ó. Olha o tamanho da área. Tá ok? Aí o que o nosso amigo vai começar a fazer? O nosso amigo vai pegar aquele, eu não sei o nome como é que é, aquele cavar buraco, certo? E vai começar a cavar o buraco. Aí o que você percebe? Você percebe que aqui existe uma quantidade enorme aqui, ó, de galho, matéria orgânica, vegetal, certo? Você vai ver que a feição do terreno parece que é meio lodosa, meio pastosa, o solo tem uma composição meio escurecida, certo? E ele começa a tirar isso aqui, alabarro, o que quer que seja, e ele começa a tirar. E aí onde que ele chega? Ó, ele chega na água. Ele chega na água. E aí o que ele vai fazer aqui? Olha, o que ele vai fazer? Deixa eu pegar aqui. Já adiantar para vocês. Olha lá. Olha lá. Isso aqui, ó. Isso aqui é a isca. Isso aqui é a isca. Certo? Isso aqui não é o peixe que ele pegou, não. Isso aqui é a isca. Ele vai enfiar esse peixe ali. E aí perceba até onde que entra, até onde que vai, certo? A varinha de bambu dele. Ela vai lá embaixo. Certo? Ele pega, olha lá. E desce o peixe. Olha lá, piauzinho, olha lá, colocou ali, olha lá, desceu, é a isca, olha lá, ó, até onde que vai, ó, olha lá, vai, deixou, certo? Agora, olha lá, tirou. Cachara. Olha o tamanho dela. Você entendeu? Então quem vê isso aqui, moçada, e de repente não conhece Pantanal, vai falar, pô, peraí, o cara tá tirando o peso do buraco, tá saindo da terra. Não é terra. Como você percebeu, eles estão pisando em cima de um tapete flutuante, embaixo é água. Então aquela velha história que muitas vezes o pessoal escuta falar. Você já ouviu falar que curva de rio só para tranqueira?
Então, de repente, ali é uma área onde você foi tendo acumulação, de repente, de vegetação flutuante, e aí a cada cheia do Pantanal o material foi se sedimentando, sedimentos trazidos, argila, silt, areia, papapá, e formou esse tapete flutuante que você tem ali. Matéria orgânica, entendeu? Então, na hora que o cara cava o buraco, ele está pisando em algo que parece ser sólido, mas lá embaixo é água. Você entendeu? É isso que faz com que a gente diga que o Pantanal Mato Grossense é uma formação o quê? Sedimentar. Toda a planície é sedimentar. O Pantanal é uma das mais recentes formas de relevo do Mato Grosso, certo? E do Brasil. Então, esse exemplo aqui foi só para ter bem claro para o pessoal qual é a ideia da sedimentação, que acontece todo ano. Na próxima cheia do Pantanal, certo? O que vai acontecer? Os rios vão estar sujos, barrentos, cheios de argila, areia, e esse material vai ser levado para o Pantanal. E aí, como lá é plano, o que o material faz? O material decanta e vai para o fundo. E aí, quando o rio volta para o leito normal, no período da seca, você tem uma nova camada de solo na superfície. Isso é ano após ano, milhões de anos de sedimentação. Certo? Beleza? Então, nós temos no Brasil, basicamente, esses dois tipos de estrutura. Você tem os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Certo? Muito bem. Os escudos cristalinos, eles pegam aproximadamente 36% do território brasileiro. Certo? Tá ok? Já as bacias sedimentares pegam aproximadamente 64% do território. Lembrando que os escudos cristalinos, lembrando que os escudos cristalinos, eles são formados na era pré-cambriana, certo? São os terrenos mais antigos do Brasil. As bacias sedimentares podem ser datadas da era paleozoica, da mesozoica e da cenozoica, da mais antiga para a mais recente, certo? Aí são eras geológicas. Tá ok? Muito bem. Outra característica, olha só, já falei dobramentos modernos, não temos no Brasil, não temos vulcanismo ativo, não temos abalos sísmicos de grande magnitude, certo? E aqui tem uma coisa que é interessante falar, tá? Vocês me perdoem, que é o seguinte, vamos lá. Pessoal, a gente fica muito impressionado quando vê uma coisa assim, certo? Porque obviamente não é parte do nosso cotidiano, tá? Então é assim, olha só. Aqui, ó. Aqui, os dois caras na loja, certo? Os dois caras na loja. Pode ser uma farmácia, uma mercearia, sei lá o que é. O cara está comprando aqui, o outro está pagando. E aí você vai perceber que vai acontecer o seguinte: está um ali comprando, pagando, de repente os dois param e olham para o mesmo lado. Quer dizer, esse aqui vai olhar para a direita, ele vai olhar para fora. O outro também olha na mesma hora. Moçada, aí não tem jeito, é esperar. É esperar e rezar, porque não tem o que fazer. Olha lá. Tranquilo, beleza, certo? Ela olhou. Ela olhou e começou. Pronto, olha lá. Olha só o regaço que fez. Você entendeu? Então tem que ficar bem claro que esse tipo de fenômeno aqui, obviamente não ocorre no Brasil. Mas aí você tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Vamos supor que alguém pergunte para você numa prova, certo? Se no Brasil ocorrem abalos sísmicos, se no Brasil tem terremoto, certo? Muito bem, o que você tem que responder? Você tem que responder para a pessoa o seguinte, com outra pergunta: a que tipo de terremoto você se refere? Você entendeu? Por quê? Porque se o cara falar, se o avaliador perguntar para você se no Brasil ocorrem terremotos de causas tectônicas, ou seja, provocadas por movimentação de placas, igualzinho esse que você viu agora. Você vai lá e ó, não. Isso aqui não acontece no Brasil. A gente está no centro da placa sul-americana, o terreno é estável, beleza, muito bem, isso não acontece. Terremotos de causas vulcânicas, porque é muito comum quando um vulcão entra em erupção, vamos supor, se ele explode a atividade, certo? Vulcânica, o perímetro do vulcão pode sofrer algum tipo de abalo. Não, isso aqui não tem no Brasil, nem em Mato Grosso, certo? Beleza? Muito bem. Agora,
acomodação de rochas e desmoronamentos internos. Esse é o tipo de terremoto que nós temos aqui. Pessoal, por gentileza, Juara já tremeu, Porto dos Gaúchos já tremeu, Rondonópolis já tremeu, Barão de Melgaço já tremeu. Aqui é um terremoto provocado por acomodação de rochas, por desmoronamentos internos. Obviamente, é um tremor de pequena magnitude, certo? Beleza? É o seguinte, moçada, pegando como exemplo, seria como você botou a bebida no isopor, aí você jogou o gelo no isopor, o gelo triturado, certo? Muito bem. Aí você vai tentar fechar o isopor e você vê que ficou aquele morrinho de gelo, a tampa não fecha. Geralmente o que você faz com o isopor? Você chacoalha ele. Chacoalhando ele, você vê que o gelo encaixa melhor, aí você vai lá e põe a tampa. Então, muitas vezes o que acontece aqui no subsolo do Brasil e de Mato Grosso é que você tem acomodações de rochas, desmoronamentos internos que vão gerar um sismo aqui em cima, só que de pequena magnitude. O pessoal até fala que o maior terremoto que já aconteceu no Brasil aconteceu em Porto dos Gaúchos aqui, mas na década de 50. Sorte que não morava ninguém lá. Então aí não tivemos vítimas fatais, não tivemos nada, mas foi o maior sismo que nós já tivemos aqui. Beleza? Tudo bem? Então esse é o tipo de tremor que pode acontecer no Brasil e em Mato Grosso. Certo? Muito bem. Agora olha só. Vamos lá. Já falamos que dobramentos modernos não existem no Brasil, certo? Não existem, é choque de placas. E aqui você tem uma característica do relevo brasileiro. O relevo brasileiro, ele é marcado por modestas altitudes, pô. Olha aqui, ó, aproximadamente 99,5% do território tem menos de 1.200 metros. Quer dizer, são modestas altitudes. O Everest tem 8.800, pô. Certo? Então, é uma coisa pequena. Tá? Então essa é uma característica nossa. O terreno é predominantemente planáltico, mas é marcado por modestas altitudes. Tá certo? Muito bem. E aí, a gente vai entrar aqui. A classificação do relevo para poder chegar aqui em Mato Grosso, que é o seguinte. Pessoal, essa aqui é a primeira classificação do relevo brasileiro, feita pelo professor Haroldo de Azevedo em 1949, certo? Muito bem. É claro que você vai olhar para mim e vai falar assim, peraí, Marcelo, o cara fez uma classificação do relevo do Brasil em 1949? 1949. Mas, Marcelo, 1949 não tinha GPS, pô, não tinha satélite, não tinha sensoriamento remoto, quer dizer, não tinha um monte de recursos que a gente tem hoje. Como que esse senhor fez essa classificação? Pessoal, provavelmente, com todo respeito, essa classificação foi feita no olhômetro. No olhômetro. Ah, peraí, você quer dizer que ele andou pelo Brasil inteiro? Sim. Andou. Tanto é verdade que você percebe que ele coloca apenas dois tipos de formação de relevo no Brasil. Ou é planalto ou é planície. Tá? Beleza? Por exemplo, eu estou colocando aqui uma hipótese, tá? Eu nem sei a história, eu nunca estudei isso a fundo, então não posso afirmar, mas vamos supor que aconteceu. Vamos supor que o professor Haroldo de Azevedo veio aqui em Cuiabá para dar uma olhada aqui na região e ver como é que era, certo? De repente pode ter acontecido, não sei. Pessoal, se ele veio para cá para ter uma boa observação, certo? Para ter um bom campo de visão, provavelmente ele escolheu um lugar mais alto aqui. Vocês me perdoem, quem não é de Cuiabá, só vou dar umas referências aqui de lugar alto, certo? Você tem lá o Morro da Caixa d'Água Velho, lá na Rua Comandante Costa, certo? Perto do Coração de Jesus. Você tem ali o Morro do Tom Chopin, onde fica o Tom Chopin, é lá em cima. E você tem ali atrás ali no antigo Queda d'Água, certo? No viaduto da Avenida do CPA, você tem ali aquele morro onde lá em cima era o antigo Queda d'Água. São 3 colinas, vamos dizer assim, 3 lugares mais altos de Cuiabá. Vamos supor que ele foi para lá, certo? E olhou a paisagem, olhou o horizonte, certo? Que estava no campo de visão dele. Pra você ter uma ideia, moçada, da onde eu estou aqui no estúdio, qual seria o campo de visão dele? O campo de visão seria assim, se ele virasse para cá,
ele viria para cá a Serra de São Vicente, certo? Que é a saída para Rondonópolis aqui, a gente tem que subir a serra. Aí vindo para cá é a saída para Primavera, Campo Verde, certo? Você tem que subir. Aqui já é o Chapadão, a Chapada dos Guimarães, está bem aqui, certo? Quando digo bem aqui, quer dizer, o paredão já está visível ao longe, certo? 40 quilômetros, tá? Ele está lá, 50, beleza? Aí continua o Chapadão e para cá é a área onde você vai para Tangará da Serra. Aqui vai para Diamantino, certo? Nova Mutum Lucas, e para cá você vai para Tangará da Serra. Então, se você subir num lugar mais alto aqui em Cuiabá e olhar para cá, você verá essas serras lá no horizonte, certo? Muito bem. Agora, vocês me perdoem, né? Falta de educação, é só para exemplificar. Agora, se você olhar para cá, nessa direção onde eu estou aqui no estúdio, se você olhar para cá, o que é que você vai ver? Meu caro, se você olhar nessa direção que eu acabei de falar, o que você vai ver é isso aqui, ó. Está aqui a nossa querida cidade de Cuiabá, certo? Uma parte dela. E aqui o Morro de Santo Antônio, certo? Pessoal, tem gente que acha que por esse formato meio cônico, né? Ele é redondinho, mas, pô, um vulcão, sei lá o quê. Não, vulcão nada. Isso aqui não é vulcanismo, não tem pomba nenhuma aqui, certo? Pessoal, perceba que você vê o morro aqui, tá aqui ele. Olha no horizonte ao lado dele, não tem nada. Não tem nada, é só ele. Pessoal, quem olha esse morro aqui muitas vezes pergunta, meu Deus do céu, mas como é que esse morro subiu? Como é que aconteceu? Pessoal, vai por mim. Não foi ele que subiu, nós é que descemos. Nós é que descemos. O morro é uma sobra. O morro é um resíduo. Você entendeu? Ele é uma prova que isso aqui já foi um lugar mais alto, pô. Isso aqui foi arrasado por processos erosivos sucessivos. Certo? Aqui já foi fundo de mar, aí o mar teve uma regressão marinha, certo? Aí você teve ação de rios, você teve ação da chuva, certo? Ação do clima, né? Intemperismo. Quer dizer, isso aqui é um processo erosivo. Então ele é uma sobra, ele é um testemunho que isso aqui já foi um lugar mais alto. Agora, como você está percebendo, do lado dele não tem nada. Então, quando o professor Haroldo de Azevedo olhou para cá e viu isso, mas só o morro isolado, como é que ele classificou o relevo? Simples, moçada. Aqui, ó, aqui, aquele cordão de serras que ele viu, Planalto Central. E aí, onde ele virou pro morro, só tinha ele isolado, tudo baixinho, para lá é a planície do Pantanal. Pronto. Pronto. Planalto Central, planície do Pantanal. Está classificado. Certo? Beleza? Então, em 1949, você vê que era uma classificação muito simples. O Brasil aqui está dividido em 8 unidades do relevo, certo? Então, se você fosse pegar o estado de Mato Grosso hoje, não de antigamente, que era unificado, o estado de Mato Grosso hoje, e alguém perguntasse quais são as unidades do relevo que você tem no estado, de Mato Grosso, e a prova do concurso público fosse em 1950, o que você ia responder? Planalto Central, planície do Pantanal. Está respondido. Certo? Então essa aqui foi a primeira proposta de classificação do relevo brasileiro. Tá ok? Aí veio a proposta do professor Aziz Absaber. O professor Absaber, essa classificação, se eu não me engano, é de 1958, certo? Ele também mantém a questão dos planaltos e planícies. Só que ele não leva em consideração só a altimetria, ele já trabalha também com a questão da estrutura geológica, os processos erosivos, certo? E você percebe que ele dá algumas contribuições. Agora, isso aqui é uma coisa muito legal na academia, né, na ciência, que é o seguinte, é claro que um discípulo, ele quer continuar o trabalho do mestre, se possível avançar, claro que ele quer avançar. A ciência é assim, certo? Ela quer sempre ir em frente, certo? Mas quando a gente pesquisa, e eu não sou pesquisador, tá, moçada? Meu lugar é sala de aula, eu não fiquei na academia para pesquisar. Meu ambiente é sala, é ali que eu gosto, certo? Muitas vezes quando você pesquisa, é claro que você tem aquele afã de descobrir algo, certo? Você alguma coisa nova, uma inovação, muito bem.
Mas você também tem que ter uma coisa muito importante que todos nós temos que ter. Qual é? Humildade. A pessoa tem que ter humildade. Ou seja, por que eu vou mexer naquilo que está certo? Por quê? Não faz sentido. Por que eu vou mexer naquilo que está correto? Perceba aqui. Na classificação do professor Haroldo de Azevedo tem Planalto das Guianas. O professor Aziz Absaber também. Aqui tem Planície do Pantanal. Aqui também tem. Aqui tem Planalto Meridional. Aqui também tem. Certo? Então, em algumas coisas, ele percebeu que ele não precisava mexer. Por quê? Ora, porque o professor Haroldo de Azevedo tinha feito a coisa certa, era o correto. Agora, qual foi a contribuição dele? O professor Haroldo de Azevedo colocou essa unidade aqui laranja como Planalto Atlântico, bem extenso. O professor Aziz Absaber percebeu que havia uma segmentação dele mais acima e resolveu separar uma unidade que é o Planalto Nordestino. É aqui o Planalto da Borborema, certo? Então ele botou ali separadinho, quer dizer, ficou o Planalto Nordestino como uma unidade específica. Outra, o professor Haroldo de Azevedo, o Planalto Central era muito grande, certo? Muito grande. O professor Aziz Absaber percebeu que havia uma estrutura bem definida aqui na bacia do Parnaíba, que é o rio que separa o Maranhão-Piauí, que é um relevo típico de cuesta. Então ele resolveu segmentar ali o Planalto do Maranhão-Piauí, certo? Beleza? Ele deu essa quebradinha no Planalto Central. Aí ele chamou o que sobrou do Planalto Atlântico de serras e planaltos do leste e sudeste, certo? E aqui na Amazônia, ele colocou o quê? O professor Haroldo de Azevedo achava que era só planície amazônica. O professor Aziz Absaber botou planície e terras baixas. Por quê? Porque ele percebeu que a Amazônia era dividida em 3 níveis altimétricos distintos. O Igapó, que é a margem dos rios, certo? A área permanentemente alagada. A várzea, a área que é alagada somente durante as cheias. E a terra firme, que é a área que nunca é alagada. Então você tem Igapó, várzea e terra firme. Certo? Muito bem. Ele percebeu que a maior parte da Amazônia era o quê? Igapó, várzea ou terra firme? Terra firme. Por incrível que pareça, a maior parte da Amazônia, moçada, não é alagada durante o período de cheia dos rios. Então, como que caracteriza uma planície, a questão aluvial? É o processo de alagamento? Ele colocou o quê? Planície, que tem uma planície, é o Igapó e a várzea, e terras baixas, fazendo uma referência à terra firme. Então já é uma contribuição dele, certo? E lá embaixo, o professor Haroldo de Azevedo achava que era a planície do Pampa. O professor Aziz Absaber viu que era um planalto antigo arrasado, o planalto uruguaio rio-grandense, certo? Beleza? Então isso aqui foi uma modificação que ele fez, foram mudanças, mas no sentido de avançar, de evoluir. E é aí que nós vamos chegar aqui, ó. Moçada, na década de 60, 70, regime militar, período da ditadura, os militares, obviamente, aquela questão estratégica, pelo amor de Deus, os militares têm que conhecer o terreno onde ele luta, né? Então, eles pensaram em mapear a Amazônia. A Amazônia era o último local, certo, a ser ocupado no Brasil, a última fronteira, tá? Era necessário ocupá-la. A Amazônia é imensa, a gente faz fronteira com o Peru. Como vocês sabem, lá no Peru, se você não se lembra, tem o movimento revolucionário Tupac Amaru e tem o Sendeiro Luminoso. Na Colômbia, desde a década de 50, você tem as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, certo? Che Guevara foi morto aqui na Bolívia. Então havia, vamos dizer assim, um receio muito grande de uma possível infiltração no nosso território, certo? De movimentos guerrilheiros, e todos eles de tendência mais à esquerda. Além do mais, era necessário ocupar e reforçar a soberania brasileira no território. Então era necessário mapear o território, só que nós já estamos na década de 70. Então aí você já tem os recursos necessários para fazer isso. Você já tem satélite, sensoriamento remoto, aerofotogrametria, você já tem tudo isso. Então o que nós fizemos? Nós decidimos mapear a Amazônia e criamos um projeto chamado RADAM, Radar da Amazônia. Só que aí alguém pensou e falou assim, escuta, mas a Amazônia já não é enorme? É. Ela já não é quase metade do Brasil? É. Então, se nós vamos mapear o Brasil pela metade, por que já não mapeia o Brasil inteiro? Para que vai mapear só a Amazônia por radar? Já faz o Brasil inteiro, pô. Então,
era para ser o Radan acabou virando o Radan Brasil, certo? O que é isso aqui? É esse esqueminha. Você coloca um radar, na verdade nós compramos um Caravelle francês, certo? Você coloca o radar no avião e vai mapeando o terreno lá embaixo, certo? E aí você vai tendo o quê? Você vai tendo o perfil do terreno por onda de radar. Pessoal, esse projeto durou 15 anos, de 1970 até 1985. O avião sobrevoou o Brasil inteiro, moçada. Não ficou um pedaço de chão sem ser mapeado. Nada. Você entendeu? Então hoje você tem todo o território nacional mapeado, ele está confeccionado em cartas topográficas, escala 1 para 50 mil, acho que é 1 para 50 mil ou 1 para 250 mil, não me lembro, lá na UFMT tem, certo? Com curva de nível, certo? De 10 em 10 metros, sei lá, está todinho mapeado. Está com localização de nascente, cidade, certo? Está tudo lá, beleza? Tá ok? Certo? Agora, quando a turma levou isso para o laboratório para confeccionar um mapa mais geral do Brasil, o que apareceu foi isso aqui. Essa aqui é a classificação do relevo brasileiro, elaborada pelo professor Jurandir Luciano Sanches Ros, da USP, certo? Levantamento através de imagens de radar. Tá ok? Beleza? Então aqui ele já leva em consideração a questão da altimetria, processos de erosão e sedimentação e os paleoclimas, ou seja, os climas mais antigos que provocaram mudanças nas feições do relevo brasileiro. Então você perceba que isso aqui é muito diferente disso aqui e disso aqui, devido ao emprego da tecnologia, certo? E nessa classificação aqui nós teremos planaltos, depressões e planícies, certo? Agora são 3 tipos de unidades de relevo. E outra coisa, não que o professor Haroldo de Azevedo, ou o professor Aziz Absaber não soubessem que no Brasil tinha depressão. Claro que eles sabiam. A depressão é uma unidade conhecida. Você pode ter uma depressão absoluta e uma depressão relativa. Depressão absoluta é aquele terreno que está abaixo do nível do mar. Um bom exemplo é a Holanda, o Mar Morto, certo? As depressões aqui no Brasil todas são relativas. São terrenos mais baixos em relação a terrenos mais altos próximos, certo? Elas podem ser marginais, interplanáuticas ou periféricas, certo? Beleza? Então, como antigamente você não tinha o detalhamento que você conseguiu com o Radan, a depressão não aparecia. Agora ela aparece, que é esse amarelinho mais claro aqui, ó. Certo? Todas elas são depressões. E aí você me perdoe que esse mapinha aqui ele tem um equívoco, tá? Eu vou fazer a correção aqui. Aí eu vou fazer na caneta preta, que é aqui, ó. Essa unidade aqui, ó. Essa unidade aqui é uma unidade de planalto, certo? Planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, tá? Beleza? Agora o resto aqui tá tudo certinho. Você tem planaltos mais escuros, planícies, o laranjinha, e as depressões, o amarelo clarinho e o preto aqui. Nossa, Marcelo, mas como, olha como que a planície amazônica encolheu? Exato. Quando o radar passou, ele conseguiu pegar, moçada, aqui o que a gente chamava de planície amazônica, na verdade ficou reduzido a isso aqui, certo? Ficou reduzido a isso aqui. Esse laranjinha aqui, ó, é o Igapó e a Várzea, que eu falei para vocês. É onde as águas dos rios chegam, certo? Então aqui é a verdadeira planície amazônica, tá certo? O resto é depressão, tá bom? Agora, com isso aqui, moçada, como é que fica o Brasil? Ó, Brasil, 28 unidades de relevo. E Mato Grosso, como é que ficou? Moçada, Mato Grosso ficou com 11 unidades de relevo. 11 unidades de relevo, sendo 4 planaltos, 3 planícies e 4 depressões, certo? Beleza? Então hoje, pô Marcelo, peraí, você quer dizer que numa prova de concurso, alguma coisa, o cara pode me cobrar 11 nomes? Não, cara, pode. Estou dizendo que ele vai cobrar uns 11 de pancada, mas ele pode cobrar, certo? Beleza? Então olha só, vamos lá.
Quais são os planaltos que você encontra no território mato-grossense? Pessoal, como você está vendo aqui, perdão, deixa eu só dar uma olhada aqui. Como você está vendo aqui, são 4 unidades de planalto que você tem dentro do território mato-grossense. Quais são? Vamos lá. Moçada, primeiro, eu vou começar por esse aqui, ó. Planaltos residuais sul-amazônicos. Marcelo, o que é isso? Eu não estou entendendo. Pessoal, os planaltos residuais sul-amazônicos são essas manchas laranjas aqui, ó. Aqui nós estamos falando de formações como a Serra dos Apiacás, a Serra dos Caiabis, a Serra do Cachimbo, certo? O que significam esses planaltos? É o seguinte, você está percebendo que a maior parte da Amazônia é uma depressão. É essa tonalidade de laranja intermediária aqui, ó, certo? Muito bem. O problema é que essa área aqui, que é uma depressão, é uma área que também foi arrasada pela erosão. No entanto, alguns planaltos aqui, como que nem o Morro de Santo Antônio que eu mostrei, eles resistiram, eles sobraram. Você entendeu? Então, eles são resíduos do passado. Eles são formações isoladas. Porque você tem que pensar assim, moçada, assim que a gente fala. Um morro isolado é um morro. Um conjunto de morros formam uma serra. Um conjunto de serras formam um planalto. O problema é que essas serras aqui, elas são descontínuas. Elas não têm continuidade. Elas são isoladas no meio de uma área mais baixa. Então é por isso que nós chamamos de planaltos residuais sul-amazônicos, certo? Aqui no extremo norte do estado. Então você se lembra, eu acabei de falar alguns nomes: Serra dos Apiacás, Serra dos Caiabis, Serra do Cachimbo, a Serra Formosa. Todas elas são resíduos, são sobras de um processo erosivo. Tá certo? Beleza? Segundo, eu vou pegar esse aqui, ó, planaltos residuais do Alto Paraguai. Pessoal, eu sei que é complicado para quem não é de Mato Grosso, vocês me perdoem, eu vou tentar dar essa visão para vocês aqui. Vocês estão vendo que o número 16 aqui é uma depressão, é Cuiabá. Eu vou falar dela daqui a pouco. O número 17 também é uma depressão. Moçada, bem aqui está a cidade de Cuiabá. Para cá está a cidade de Cáceres. Cáceres está para cá, certo? Como você percebe, tem essa tripinha com o número 9 aqui, ó, certo? Entre os dois pontos. De Cuiabá até Cáceres são 240 quilômetros, certo? Até que não é muito longe. 240 quilômetros. E quem já foi daqui para lá já percebeu que, por incrível que pareça, Cáceres é a princesinha do Paraguai, das margens do Rio Paraguai. Já está na boca do Pantanal, é planície. Plano, plano, plano. Por isso que todo mundo anda de bicicleta, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Você percebe que você sai de Cuiabá e vai para Cáceres, que é uma planície. No entanto, por incrível que pareça, moçada, na estrada, para chegar em Cáceres, você tem que subir e descer uma serra. Se eu for falar no nosso linguajar, é como se tivesse uma serra de travessado na estrada. Entendeu? A estrada está aqui, a serra está de travessado nela. Você tem que subir e descer. A turma lá chama de Serra do Mangaval, certo? Pessoal, essa serra faz parte do que nós chamamos de planaltos residuais do Alto Paraguai. É um resíduo, é uma sobra. Você entendeu? A turma também chama de província serrana, é um cinturão orogênico antigo dobrado, certo? Beleza? Então é uma sobra que nós temos aqui no meio de uma área arrasada. Então essa unidade do relevo é o que nós chamamos de planaltos residuais do Alto Paraguai, serras residuais do Alto Paraguai, na classificação de relevo do professor Jurandir Roça. Tá certo? Muito bem. Aí vamos para as duas grandes unidades de relevo. Planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Pessoal, pelo amor de Deus, você está percebendo que nós estamos falando de uma unidade de relevo que sai aqui de Mato Grosso e vai até o Rio Grande do Sul. É um planalto enorme, enorme, certo? Que pega principalmente essa área aqui, como o nome fala, que é a Bacia do Rio Paraná aqui, que faz a fronteira Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná. Certo? Beleza? Muito bem. Ô Marcelo, mas peraí, esse negócio aqui desse
Planalto do Paraná, aqui dessa bacia do Paraná, não é onde a gente encontra aquela terra que é boa pra caramba pra plantar? Exatamente. Foi ali, moçada, que o italiano falou a coisa certa. Quando o italiano chegou no Brasil e viu aquela terra ali na bacia do Paraná, o que o italiano falou? O italiano virou e falou assim: mamma mia, ma che cosa più bella, una terra rossa. Aí o pessoal falou: o que o italiano falou? Ele falou que a terra é vermelha. Rossa, pô. O Milan não é um time rossonero, vermelho e preto. Ele falou que a terra é vermelha, certo? Só que aí ele falou: não, mas aqui não é na Itália não, aqui vamos aportuguesar, bota um X aí. Então terra rossa virou o quê? Terra roxa. Moçada, terra roxa é um solo fértil, fertilíssimo, vulcânico, originário de uma rocha chamada basalto. Então você pode dizer que nessa área aqui ocorreu derrame vulcânico, você tem um solo muito fértil, tá? Um solo muito fértil, na era mesozoico, derrame de Trapp, tá? Beleza? Agora, o pedacinho que pega de Mato Grosso é isso aqui, ó. É isso aqui. Certo? Dos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, esse pedacinho está em Mato Grosso. Certo? E quando nós falamos esse pedacinho em Mato Grosso, que formação do relevo que nós estamos falando? Chapada dos Guimarães, a Serra de São Vicente, a Serra de Furnas, a Serra da Petrovina. Todas elas estão aqui. Certo? Nós estamos falando aqui, moçada, nesse planalto aqui, de cidades como Campo Verde, Primavera, Rondonópolis, Itiquira, Pedra Preta, Guiratinga, Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, tá todo mundo lá em cima. Tá todo mundo lá em cima. Certo? Só que aqui você sabe muito bem, aqui você tem um perfil o quê? Pediplanizado, nós vamos explicar isso. Certo? O chapadão, por favor, moçada, eu vou voltar lá na imagem, vou ver se eu pego uma melhor, para todo mundo entender. Isso é fácil para vocês são craques nesse negócio. É uma moleza. Qual perfil? Tem uma que eu gosto aqui, que é muito, essa aqui pode ser também. Essa aqui é muito legal. Aqui, moçada, é impossível que o cara veja isso aqui e não entenda o que é um relevo tabular, pediplanizado. Você entendeu? É um planalto cujo topo é plano, suavemente ondulado. Isso permitiu a mecanização agrícola, que nem nos parecis. Essa escarpa aqui, ó, você pode chamar isso aqui de escarpa, tá? Essa escarpa aqui muitos também chamam de alcantil. É por isso que em algumas áreas aqui de Mato Grosso a turma fala planalto dos alcantilados, você entendeu? É isso aqui. É essa vertente abrupta aqui, ó, tipo a 90 graus. Certo? Beleza? Então isso aqui é parte dos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, no território de Mato Grosso. Certo? Beleza? Agora, em Mato Grosso, pessoal, a maior unidade de relevo planáltico dentro de Mato Grosso é a Chapada e Planalto dos Parecis. Pessoal, muitos dizem até que a Chapada e Planalto dos Parecis é uma das maiores extensões de terras planálticas agricultáveis do mundo, certo? Ela não fica só em Mato Grosso não, ela se estende um pouquinho aqui também para Rondônia, tá? Mas a maior parte está aqui. Outra coisa, cara, a Chapada dos Parecis, eu vou chamar de Chapada agora, tá? Chapada e Planalto, porque a pessoa vai ter a Chapada e o Planalto dissecado, mas vamos ao Parecis. É um baita divisor de águas. Certo? Ele joga a bacia amazônica aqui para cima, joga a bacia do Paraguai Platina aqui para baixo, e ainda ajuda a jogar também a bacia do Araguaia Tocantins para cá, certo? Do Tocantins Araguaia para cá, beleza? Um baita divisor de águas, certo? Aqui em cima desse planalto, moçada, aqui em cima, você tem cidades como Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, todas elas estão ali em cima, certo? Todas elas estão ali, certo? Um dos celeiros agrícolas do país, alguns dos maiores produtores de grãos desse país, certo? Estão ali em cima. Então a Chapada dos Parecis é a maior unidade de relevo planáltica do estado de Mato Grosso, tá certo? Beleza? Mas ela é um chapadão sedimentar da era mesozoica. A Chapada dos Guimarães também, isso eu já falei para vocês,
tá certo? Então você tem essas 4 unidades de planalto aqui. Aí eu coloquei um resumozinho de cada uma delas, eu não vou ficar lendo para vocês, certo? Aí você tem um resumo de cada uma delas, tá? E você depois vai dar uma olhadinha, essa aula aqui, depois o Filipinho vai dar um jeito aqui, vai apresentar para vocês terem um acesso, tá certo? Beleza? Muito bem. Aí, planícies. Você da planície em Mato Grosso, nós temos 3, certo? Quais são? Vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, essa aqui é a planície do Araguaia. Pessoal, grosso modo, a planície do Araguaia, ela está em torno de uma coisa sensacional que tem no Brasil, que eu já falei para vocês lá nas características gerais, que é a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, são aproximadamente 19 mil quilômetros quadrados, 1.900.000 hectares, certo? Formadas a desastre. Perdão, moçada, desculpa aí. Formada pelo rio Araguaia. O perfil da Ilha do Bananal é esse aqui, ó. Perdão. Aqui ela. Moçada, a Ilha do Bananal, grosso modo, ela é areia. Entendeu? O que acontece aqui é o seguinte. Aqui, ó. O rio Araguaia chega bem aqui, ó. E ele sofre uma bifurcação. Esse aqui é o rio Araguaia, fazendo a fronteira Mato Grosso, Tocantins. Só que bem aqui, certo? Ele pega uma bifurcação, um braço dele, que alguns chamam de Javaés, parece. E ele vem para cá e depois junta de novo. Então o que aconteceu? Aqui foi a acumulação fluvial. A Ilha do Bananal basicamente é areia, certo? Uma formação arenosa, muito bem. Então, como é sedimentar, esse entorno aqui dela é uma planície. Então, essa unidade de relevo foi detectada no Radam Brasil. Então você tem aqui a planície do Araguaia, que é o nordeste do estado de Mato Grosso, é a região que nós chamamos aqui de Baixo Araguaia. Então ali você tem cidades como São Félix do Araguaia, Luciara, Vila Rica, Santa Terezinha, todas elas estão nessa planície. Beleza? Tudo bem? Aí do lado de cá, no oeste aqui, pessoal, do lado de cá, o Radam Brasil acabou identificando uma outra unidade de planície. A planície Pantanal do Guaporé. Pessoal, o rio Guaporé não é que ele é esquisito, mas ele faz um negocinho legal aqui, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês. Certo? Você vê que ele tem uma coisa meio, vou chamar de excêntrica, né? Mas... não tá mostrando. Ah, tá aqui. Acho que aqui talvez eu vá pegar. Vou tentar, tá, moçada? Isso aqui é pra vocês, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Que o rio Guaporé, moçada, é o seguinte. Ele nasce. Vila Bela tá aqui. Ele tem que passar por aqui. Não tá com ele. Tá aqui, ele aqui. É o seguinte, o rio Guaporé, ele nasce aqui na Chapada dos Parecis, ele nasce nos Parecis, certo? E aí ele vem em direção ao sul, certo? Ele nasce, ele desce. Só que aí o que acontece? Ele dá uma guinada para cá e aí ele começa a correr em direção à bacia amazônica, certo? Ele muda de curso, ele parecia que estava vindo para o Pantanal, aí ele muda e vai para a bacia amazônica. Ele vai ser afluente do rio Madeira, certo? Então é nessa saída aqui do nosso território, bem aqui onde está a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, é aqui, ó, na saída para Rondônia, que você terá a formação da planície Pantanal do Guaporé, nessa saída dele aqui, ó, essa tripinha aqui pequenininha, que vai até a cidade de Guajará-Mirim, lá em Rondônia. Do outro lado é Guajará-Mirim, Bolívia. Certo? Então aqui você tem a planície Pantanal dele.
certo? Beleza? Que é uma unidade de relevo detectada, o pessoal colocou no projeto Radam Brasil, certo? Beleza? E finalmente, bom, aí é fácil, vamos lá. Moçada, é uma planície aluvial da era Cenozoica, período quaternário, uma das mais recentes formas de relevo do Brasil, já falei para vocês. É um prolongamento no território brasileiro da planície do Chaco. Todo mundo se lembra, moçada? Se você for, olha aqui, ó, se você for para Venezuela, para o Peru, para o Equador, Colômbia, Bolívia, pegar qualquer um deles e falar assim para um cara de lá, assim, ó, Amazônia, ele sabe o que é? Sabe. É a mesma floresta, a mesma bacia, o mesmo clima, tudo igual. Tudo igual, beleza, ele sabe o que é, sem problema. Agora, se você pegar um paraguaio, um argentino, um boliviano e falar para ele Pantanal, ele sabe o que é? Não. Você vai ter que falar Chaco. Chaco ele sabe o que é, certo? Chaco no idioma quechua significa terra de caça. Então o Pantanal Mato-Grossense é um prolongamento da planície do Chaco no território brasileiro. Todo mundo aqui está careca de saber, moçada, é 2/3 no Mato Grosso do Sul, 1/3 aqui. A maior parte do Pantanal, todo mundo está careca de saber, está no nosso estado irmão aqui. Certo? Então a maior parte do Pantanal é do sul, é 2/3 lá, 1/3 aqui. Aproximadamente 180, 200 mil quilômetros quadrados dentro do território nacional. É uma planície aluvial sedimentar, banhada pelo Rio Paraguai e seus afluentes, a bacia do Rio Paraguai, que é parte da Bacia Platina. Certo? Beleza? Pantanal Mato Grossense é a maior unidade de planície no Mato Grosso. Certo? Pega municípios como Cáceres, Poconé, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, certo? Até Rondonópolis tem um pedacinho. O município, não a cidade de Rondonópolis. Rondonópolis é lá no alto da serra. Mas o município de Rondonópolis vai para dentro do Pantanal, tem um pedacinho lá. Certo? Beleza? Então o Pantanal Mato Grossense é a maior unidade de planície que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. É a maior. Certo? E quando a gente fala aluvial, muitos dizem que é a mais típica planície brasileira, aluvial. Por quê? Porque quando transborda, moçada, quando chove, 80% dele vai para baixo d'água. Certo? Beleza? É uma das maiores planícies alagáveis do mundo. Tá ok? Tudo bem? Finalmente, nós chegamos aqui, eu botei o resumo também, botei aqui a planície, Pantanal Mato Grossense, Pantanal do Guaporé, certo? Planície do Araguaia, tá tudo aqui. Certo? Um resuminho para vocês. Aí nós chegamos até as depressões. E aí nas depressões, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Depressões. São 4 unidades de depressões que nós temos aqui. Certo? Muito bem. Quais são? Eu vou começar por essa aqui de cima, que por incrível que pareça é a maior delas no estado de Mato Grosso. Se alguém perguntar qual é a maior unidade de depressão no estado de Mato Grosso, é a depressão sul-amazônica. A depressão sul-amazônica, como eu disse para vocês, corresponde às terras baixas da classificação do professor Aziz Absaber. Então a depressão sul-amazônica é esse laranja intermediário aqui, esse amarelo aqui, ó, intermediário, é essa área arrasada por processos erosivos que predomina no extremo norte do estado de Mato Grosso. Então aqui cidades como Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Aripuanã, Rondolândia, todas elas, Matupá, Peixoto de Azevedo, todas elas estão aqui, nessa depressão sul-amazônica, essa área arrasada aqui, certo? Beleza? É a maior unidade de depressão dentro do estado de Mato Grosso. Aí você tem a depressão do Araguaia. Mas Araguaia não era planície? Não, calma lá. A planície é a região do entorno aqui da ilha do Bananal, grosso modo, é aqui. A depressão do Araguaia, pessoal, isso é muito tranquilo. É o que nós chamamos de Vale do Araguaia. Deixa eu te dar uma imagem aqui que alguns conhecem. Você vai ter aqui uma coisa bonita, certo? Lembra o tempo que eu dei aula lá, nossa querida praia do Quarto Crescente, barraca do nosso amigo Jesus, certo? Beleza? Tá aqui a cidade de Barra do Garças, muito bem. Cadê a visão que eu quero? Eu quero essa aqui.
Pessoal, tá aqui Barra do Garça, exceto Maravilha, tá aqui Pontal do Araguaia, tá aqui Aragarças, Goiás, Rio Araguaia, Rio Garças, muito bem. Você vê que lá ao longe tem algumas formações do relevo mais altas lá no horizonte, certo? Muito bem. Pessoal, perceba que nós estamos batendo uma foto de cima. Isso aqui é uma formação do relevo que está ao lado da cidade de Barra do Garças, tem um Cristo lá, tem um Cristo Redentor lá no topo. Foi aqui que foi aquela famosa história do falecido saudoso Dr. Valdom Varjão, certo? Acho que é avô da Lorena, certo? Varjão, que é ex-aluna, amiga nossa, certo? Tem também o irmão dela, que é Varjão, esqueci o nome, mas vamos lá. Foi senador da República aqui por Mato Grosso, que ele construiu o Disco Porto aqui nessa serra. Vocês já ouviram falar dessa história? Você sobe lá pro mirante que tem aqui, você vê que é um lugar lá para pousar disco voador. Ele construiu, mas tem até um ET lá, é gente do folclore, né? Mas ele fez lá, muito bem. Pessoal, como vocês estão vendo, a gente está batendo uma foto de cima da serra, certo? Então você está aqui numa área mais alta, uma área planáutica, tá ok? Isso aqui é a Serra Azul, tá muito bem. E você está vendo que a barra está lá embaixo, certo? Está lá embaixo. Então, muitas vezes eu estou, pô, mas peraí, quem foi que fez esse buraco aqui? Ó, você quer saber quem que ajudou a fazer esse buraco? Esse rio aqui, ó. Isso aqui é processo erosivo. Como você está percebendo, se eu estou num lugar mais alto, isso aqui é um lugar mais alto em relação a isso aqui é uma depressão. Então, o que nós chamamos de Vale do Araguaia é a depressão do Araguaia. Aqui, moçada, nós temos cidades como Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Torixoréu, Araguainha, Araguaiana, Cocalinho, Ribeirão Cascalheira, você entendeu? Nova Chavantina, Canarana, Água Boa, todas elas estão aqui. Você está no Vale do Araguaia, na depressão do Araguaia, que é essa área rebaixada, localizada, entre essas áreas mais altas aqui. Então isso aqui é uma depressão, certo? E ela não pega só Mato Grosso, ela pega Mato Grosso, Goiás e Tocantins também, certo? Beleza? Muito bem. Aí do lado de cá, o que você tem? Você tem a depressão do Alto Paraguai Guaporé, que para quem não conhece Mato Grosso, para quem conhece mais fácil, e é a mesma coisa, a mesma expressão, é o que nós chamamos de Vale do Guaporé. Então, cidades como Pontes e Lacerda estão aqui. Isso aqui é uma região rebaixada, certo? Pela ação erosiva dos rios Paraguai e Guaporé. É só você lembrar, com todo respeito, moçada, eu sei que eu estou falando com pessoas de fora de Mato Grosso, mas eu tenho que usar o referencial, vocês me perdoem. Nós temos duas cidades aqui, que são as duas cidades da principal área produtora de cana-de-açúcar no estado, que são Barra do Bugres e Nova Olímpia, certo? Muito bem. Você passa primeiro por Barra do Bugres, depois você passa por Nova Olímpia, tá? Muito bem. Quando você entra em Barra do Bugres, a primeira coisa que você faz é atravessar uma ponte sobre qual rio? Paraguai. Ele passa por ali, certo? Ele passa por ali. Tá ok? Muito bem. Aí você passa por Barra do Bugres, Nova Olímpia, você sobe uma serra e chega em Tangará da Serra, lá em cima. Meu caro, significa que se você está em Tangará e Barra do Bugres e Nova Olímpia estão aqui embaixo, então elas estão numa depressão. Você está na depressão do Alto Paraguai, pô. Certo? Um dos agentes que contribuíram para a formação dessa depressão foi o rio, através de processo erosivo. Tá? Isso é um arrasamento. Você entendeu? Então ali é a depressão do Alto Paraguai e ela tem esse prolongamento com o rio Guaporé. Então você junta as duas, porque o rio Paraguai ele vem para cá, para o Pantanal, e o rio Guaporé vem para cá, para a bacia amazônica. Então juntou as duas, ficou a depressão do Alto Paraguai Guaporé, certo? Beleza? Muito bem. E aí, por último, a nossa aqui, né, moçada? Tranquilo. Número 16, a depressão cuiabana, certo? Vamos lá. Moçada, o negócio é o seguinte, muitas vezes o pessoal me pergunta, né? Marcelo, mas veja bem, depressão cuiabana, mas depressão ou baixada? Olha só, pessoal, até o primeiro lugar, depressão cuiabana, baixada. Cuiabana é onde está aqui, Cuiabá, mas é grande, certo? É Jangada, Acorizal, Nobres, Rosário Oeste. A cidade de Santo Antônio de Leverger, do lado de cá do Rio, está nela, certo? Beleza? Está aqui. Então esse pessoal está aqui, é o pessoal da Baixada, é o pessoal da depressão. Muito bem. Aí é o seguinte, pessoal, o nome correto, acadêmico, científico, o nome correto é depressão. Pronto, acabou. É depressão. No Brasil, a definição baixada é uma declividade
em direção ao nível do mar, onde você tem uma planície litorânea. Então isso consagra expressões como Baixada Santista, Baixada Fluminense. Está corretíssimo. Você não tem que falar nada a respeito disso. Ah, então por que o pessoal aqui fala Baixada Cuiabana? Não estou falando de fazer pegadinha, mas é o seguinte. Pessoal, uma coisa é a coisa acadêmica, científica, tal, beleza. Outra coisa é o coloquial, é o uso e costume. Aí vocês vão me perdoar, moçada, é que nem... Desculpa, gente, é assim, não vão entender mal o que eu vou colocar. Eu, por exemplo, há um bom tempo, eu parei de usar a expressão pau rodado para quem vem de fora para cá. Eu parei. É claro que você vai falar que mas é uma brincadeira, tal, tudo bem, mas de uma certa maneira traz uma conotação negativa, porque pau rodado é coisa que vem rodando no rio, pô. Isso é tipo enrosco, você entendeu? É resto. Então parece que é um cara que não tinha para onde ir, encalhou aqui, tá? Eu sei que a turma usou essa expressão, até aquela música, eu não aguento mais ser chamado de pau rodado, tem essa aí do rasqueado aqui do pessoal. Mas eu parei, por quê? Porque eu acho que não tem razão de ser, pô, são brasileiros, vieram para cá, o país é livre, você pode ir para onde você quiser para buscar a felicidade, certo? Nossos irmãos gaúchos, paranaenses, catarinenses, paulistas, mineiros, vieram para cá, contribuíram muito para o crescimento desse estado, certo? Então, eu espero que estejam felizes aqui com suas famílias, tá? Então nós, mato-grossenses, eu, cuiabano, fico muito feliz com isso, o Brasil é para todo mundo, não é exclusividade de ninguém. Muito bem. Agora aí tem um outro lado. Aí vocês me perdoem aí que eu ia falar, me perdoem, tem outro lado. Que muitas vezes também o pessoal vem pra cá, aí fala assim, nossa senhora, puta vida, mas esse povo aqui de Cuiabá de Manoel é um povo feio. Então, meu caro, se é feio ou bonito, questão estética, você tem o direito de achar. Agora, você não tá contente? Você quer ver os loirinhos de olho azul? Vai pra Blumenau, porra. Vai lá pra Pomerode. Certo? Lá tá cheio de loirinho de olho azul. É seu padrão, pô. Então não fica aqui, ué. Ora, desculpa falar dessa maneira. Não fica, ué, vai embora. Você está aqui trabalhando, comida na mesa, o pessoal te recebeu bem, você vai ficar, para de ser engraçado, pô, o pessoal é miscigenado mesmo, vai fazer o quê? Tem gente feia, tem gente bonita, você acha que é mais feio que bonito, o problema é seu, certo? Aí tem outra coisa também. Mas pelo amor de Deus, o pessoal aqui fala muito feio, matite, pet e tal. Meu caro, eu saio daqui para discutir o que é tchê, dá, gente. Eu saio daqui para discutir que eu tô aperreado, mãinha, pai. Eu não, poxa. Cada lugar vai igual, que carioca, vai, cara, cada um é de um jeito. Mas são regionalismos que você tem no Brasil, pô. Agora deixa eu te dar uma ideia. Quer dizer que você acha feio assim, matite, pete, então você não vai poder estudar espanhol, hein? Você vai ter que falar muchacho, derecha, você entendeu? Eu não sei até onde que a fonética vai, mas só para te dar uma referência. Quem é daqui? Desculpa, quem não é, mas já de repente já ouviu falar. Esse aqui é um dos únicos lugares do Brasil, doutor, onde a gente joga truque espanhol. Não adianta vir aqui com aquele jogo de rapariga, zap, sério, nada, essa sem gaceira, para, esse aqui a gente não joga. Aqui você joga truque espanhol, porra. Aqui é truque espanhol. Se você fizer uma festa aqui de cuiabano e botar uma polca paraguaia que nem aquela galopeira, todo mundo canta e sabe a letra, pô, toma dança. Você entendeu? Por quê? Porque isso aqui não era para ser Brasil, filho. Portugal, isso aqui era para ser Espanha. Tratar de Tordesilha, nós sempre tivemos um pezinho na fronteira aqui com a castelhanada, pô, tem influência. Você entendeu? Então, quando você pega o uso e costume, a questão cultural, coloquial nosso, você pega tem pessoas que olham para mim dando aula e falam assim, Marcelo, mas você, por exemplo, você não tem sotaque. Mas, meu caro, eu não posso ter sotaque. Eu estou numa aula, estou numa sala de aula, essa é uma aula, com pessoas, de repente, de todo o Brasil. Eu tenho que falar dentro da norma culta da língua portuguesa de uma maneira neutra, que qualquer pessoa me entenda, pô, não posso usar regionalismo. Você entendeu? É como chegar, por exemplo, e falar assim, você usar uma expressão, estou chegando em casa, falar pro meu filho, Fernando, tiça, vamos pranchar que a turma já está lá no bar enxerqueirando. Você entendeu? Você entendeu o que é isso? De repente tem um gurizinho chorando ali, um bebê chorando, o pessoal, Marcelo, ninguém tá já larga esse guri, tá com chanha. Você sabe o que é isso? Não, porque tá aqui, chanha sem gaceira.
Quando você quer apressar alguém aqui, você fala tiça, vamos rápido, certo? Beleza? Vamos plantear daqui, sair, que a turma já estava no bar de charqueirando, bebendo. Você entendeu? Isso é regionalismo. E aí que entra. Quando você pega um nosso aqui, e fala assim, e aí, Gonçalo, o que você vai fazer agora? Ah, seu Marcelo, eu estou baixando lá para Cuiabá. Na cabeça dele, o que é baixar? Descer. Porque se você está em Chapada dos Guimarães, se você está em Rondonópolis, se você está em Tangará da Serra, se você está em Diamantino, para chegar aqui em Cuiabá, o que você tem que fazer? Você tem que descer a serra. Então aí você cria a expressão do uso e costume. Baixada cuiabana. Gente, é uma coisa que a gente usa e eu vou pedir para vocês. Ó, quem quiser, continua usando. Use costume, cotidiano, continua usando. Até porque eu desafio você, por exemplo, a me mostrar uma matéria de jornal em que apareça assim, ó. Os municípios da depressão cuiabana estarão... Você já viu isso? Os prefeitos dos municípios da depressão cuiabana vão se reunir, ó. Todo mundo fala o quê? Baixada, caramba! É baixada. Então use costume, certo? Você vai falando que não tem problema. Mas, como concurso, prova, não é use costume, na hora que o cara chegar lá e falar qual é a unidade de relevo onde está Cuiabá, é a depressão cuiabana. É uma depressão que nós aqui coloquialmente chamamos de baixada cuiabana, certo? Use costume cotidiano, mas na prova você vai cravar lá, depressão é o termo correto, teórico, acadêmico, científico, pronto, tranquilo, que é a área mais populosa, mais povoada do estado de Mato Grosso, certo? Beleza? Então são essas 4 unidades de depressão. Falei esse final aí, moçada, só para não ter essa questão, muitas vezes, da turma falar pegadinha em prova. O nome é depressão. Ponto. Certo? Beleza? Muito bem. Aí aqui no finalzinho eu botei 2 exemplos. Uma aqui, ó, tá aqui, depressão, certo? Cuiabana, Araguaia, Marginal Sul Amazônica, Alto Paraguai, Guaporé, beleza, maravilha, certo? Agora eu coloquei 2 exemplos para vocês. Essa aqui fui eu que fiz. Aqui, ó. Eu peguei uma reportagem que nós tivemos aqui, que nós já tivemos um tremor de terra em Rondonópolis, certo? Sul do estado de Mato Grosso, tá? Aí o cara fala aqui que foi um tremor com epicentro identificado a 70 km de Coxim, assustou moradores da região sul de Mato Grosso no início da noite de segunda-feira. Habitantes de Rondonópolis, 218 km de Cuiabá, sentiram a vibração do tremor de 4,8 na escala Richter, intensidade considerada forte, certo? Que pode chegar a 9 pontos. Na verdade não pode chegar a 9, porque não tem limite, tá? É que o máximo até hoje foi cerca de 9, nunca passou, mas pode passar, tá? Rondonópolis fica a mais de 200 km de Coxim. Não é a primeira vez que a Terra vibra em Rondonópolis. Já teve em 69, em 83 e em 2010. Tá vendo? Não é a primeira vez. Reportagem do Diário de Cuiabá. Apesar de raro, o fenômeno descrito acima ocorre em território mato-grossense e tem como principal causa a existência de zonas de instabilidade geológica. Falso. Instabilidade geológica negativo. O território brasileiro é estável, é geologicamente estável. A gente está no centro da placa sul-americana. Formação de uma zona de divergência de placas. Isso é no fundo do Oceano Atlântico, não é aqui. Divergência é uma zona de abdução, isso é no fundo do oceano, não é aqui. Desmoronamentos internos e acomodação de rochas no subsolo em áreas de falhas geológicas. Correto. Gabarito aqui é a letra C. Aqui, ó, desmoronamentos internos. É isso que faz com que Mato Grosso tenha terremoto. Não é uma zona de subducção. Subducção é choque de placa. E aqui não tem corrente convectiva de magma, não tem subida. Então, como eu falei para vocês, desmoronamentos internos podem provocar o tipo de terremoto que nós temos no Brasil e em Mato Grosso. Essa aqui é da Unemat de 2011. Eu sei que vocês vão falar para mim que o Unemat não é concurso público, mas tem de repente uma banca que pode fazer. Olha só. Compreende um conjunto de serras de cristas paralelas com
topos arrasados e depressões interplanáuticas e intermontanas, localizadas na porção centro-sul de Mato Grosso. Na perspectiva geomorfológica, estão situadas entre a Depressão Cuiabana, Depressão do Alto Paraguai, Planalto dos Guimarães e Parecis. Essas serras atuam como divisor de águas das bacias amazônicas e do Paraná. A quem se refere o enunciado? Pessoal, pelo amor de Deus, você pega uma expressão dessa, uma questão dessa, como eu falei para vocês, vocês vão falar, poxa, eu vou ter que decorar os 11 nomes. Pois é chato. Mas tem uma coisa aqui que te ajuda pra caramba. O que que é? Centro-Sul de Mato Grosso. Pessoal, a partir do momento que o cara falou que é Centro-Sul e outra, ele falou conjunto de serras. Então, meu caro, depressão não é. Depressão não é. Certo? Depressão não é. Tá ok? Beleza? Você já eliminou, você tem 4 alternativas para trabalhar. Agora você vai trabalhar a questão do Centro-Sul. E aí é o seguinte. Morraria do Guaporé Jauru. Meu caro, presta atenção. A região do Guaporé é no oeste do estado. Oeste. Ele falou que é Centro-Sul. Beleza? Muito bem. Aí ele coloca o quê? Planaltos e serras do norte de Mato Grosso. Pessoal, norte de Mato Grosso é aqui, pô. Centro-Sul é aqui, pô. Certo? Beleza? Então você ficaria aqui, talvez, em dúvida entre os Planaltos de São Vicente e a província serrana e serras residuais. Agora, olha a localização. Entre a Depressão Cuiabana e a Depressão do Alto Paraguai. Olha lá, ó. Quem que eu falei para você que estava entre as duas? Aquela tripinha que eu falei da estrada para Cáceres. É a província serrana, são os planaltos residuais do Alto Paraguai. Então aqui o gabarito correto é, a letra A. Certo? Esse é o tipo de questão que, por exemplo, a Unemate cobrou. Certo? Beleza? Pessoal, relevo de Mato Grosso destrinchado para vocês. 11 unidades tranquilos, tá joia? Continuaremos a sequência com o quadro natural do estado de Mato Grosso, certo? Numa outra oportunidade. Lembrando que também continuaremos com a parte de atualidades fazendo o fechamento de 2014. Tá joia? Moçada, um prazer tê-los aqui novamente, certo? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Nos veremos numa nova oportunidade. Desejo a todos, vou falar, é claro, um bom final de semana. Estou gravando no sábado. E um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.